Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou seu irmão em Cristo, Diego, seja muito bem-vindo a este devocional. Hoje nós vamos meditar numa palavra abençoada para as nossas vidas e eu te convido para caminhar juntamente comigo, amém? O título do nosso devocional hoje é A Função da Igreja. Gostaria que você meditasse junto comigo para nós entendermos o que Deus quer para nós nesta manhã, amém? O texto se encontra lá em João 10:10, mas antes eu quero fazer uma breve oração. Se você puder, ore juntamente comigo. Senhor nosso Deus e Pai, a Ti rendemos graça nesta manhã, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade. Senhor, graças te damos, Pai, por este canal no qual o Senhor preparou para que possamos estar aprendendo mais da Tua Palavra. Senhor, abençoa esta pessoa que parou para ouvir esta mensagem. Pai, em nome de Jesus, vai entrando, Senhor, com providência, com cura, com libertação. Faz um grande agir, um grande mover na nossa vida. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Nos dê clareza da palavra, fale ao nosso coração, nos direcione para que possamos entender a vontade de Deus para este dia. Amém, meu irmão? Deus abençoe sua vida. Obrigado por estar acompanhando a gente, por estar meditando diariamente em uma palavra no qual o Senhor tem preparado para nós. Nós sabemos que a palavra de Deus é a melhor parte. Buscar ao Senhor é a melhor parte. Amém? E a primeira parte do nosso dia, quando nós apresentamos diante de Deus e consagramos, pode ter certeza que o Senhor ele se agrada e Ele nos abençoa. Amém? Dessa maneira. Bom, o texto diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhe dar vida, e uma vida plena que satisfaz. Em outras traduções conhecidas diz: eu venho para que tenha vida, e vida em abundância. Irmãos, antes de começar aqui falando da igreja, nós precisamos entender que religião é diferente de ser cristão, amém? Eu digo isso por quê? Porque tem muitas pessoas que se apegam à religiosidade e acabam se afastando das coisas cristãs, das coisas de Deus, amém? Se dizem ser tão da igreja, tão cristãos a ponto de fazer irmãos se afastarem da comunidade. E eu não digo só no meio evangélico, no qual eu me incluo. Sabemos que existem várias denominações, eu tive a oportunidade de conhecer algumas, a minha história, algum dia eu espero contar aqui, eu passei por outras doutrinas espirituais para chegar hoje e conhecer a Cristo. E o que eu entendo é que a religião, através da religiosidade que as pessoas, muitas vezes ali, achando que estão fazendo a coisa certa, acabam, na verdade, em vez de aproximar, acabam afastando as pessoas. Infelizmente. E se você é uma pessoa religiosa, tome cuidado. Pessoas que acham que somente pode falar de Deus quem estiver usando um terno e uma gravata. Somente pode falar de Deus se você estiver naquele padrão. Deus ele usa quem ele quiser, da maneira que ele quiser, e ele fala através de quem ele quiser. Não somos nós que devemos colocar rótulos em pessoas, em situações, por religiosidade. Ou você não sabe que foi próprios religiosos que mataram Jesus. Na época de Jesus tinha linhas religiosas, né? Tinha mestres da lei. Então ali pessoas eles se julgavam saber mais, estar mais próximo de Deus do que outros. Tanto que Jesus, quando chegou, falou que ele veio para os simples. Amém? O médico, ele vem para os doentes. Quem não precisa mais de Deus, quem não precisa de médico, vai no hospital. Se você tem tanto Deus, se você conhece tanto, para que você vai buscar Deus? Ou se você é tão religioso a ponto de você chegar num lugar ali e ficar julgando os irmãos, ou quer controlar as coisas de Deus, ser o xerife da igreja, ou julgar um irmão pelo jeito que ele está vestindo, ou o jeito que ele está falando, sabe? Isso é feio, isso é terrível. Antes de julgar os outros, olha para sua vida. Antes de falar mal dos outros,
olha para a sua vida, vê se está certo, se sua casa está em ordem, amém? E eu não estou aqui apontando ninguém, mas se essa palavra teve endereço certo e falou com alguém, que Deus fale ao seu coração, se você está compreendendo. E por que eu digo isso? Antes de começar a entrar falando da igreja, a gente precisa falar da religiosidade, das doutrinas que muitas igrejas, templos de pedra, dizem para seguir aquele padrão. E eu não digo isso para desobedecer ou nem fugir debaixo das doutrinas na qual eu congrego, na qual eu sigo e obedeço, amém? Porque eu estou ali em obediência, eu tenho uma proteção, debaixo de uma cobertura espiritual do meu pastor, da minha diretoria e também de Deus, do bom pastor que é Cristo. Não estou aqui para isso. Nós devemos sim obedecer. Obedecer vale mais do que o sacrifício. Porém, estou falando mais do que obedecer é uma pessoa que se julga melhor do que outra, porque está em um lugar, seja igreja, seja qualquer situação, que ela conhece tanto aquilo que ela acha que só ela está certa. Amém? E nós dizemos isso porque muitas vezes em cada denominação tem uma doutrina. E nós sabemos que as doutrinas foram instituídas ali para manter uma ordem, uma decência, assim como pede a palavra de Deus. Porém, a verdadeira igreja somos nós. Nós não lemos o texto, não sei o que ele vai falar, mas a palavra de Deus diz que nós somos o templo de Deus. Nós somos a verdadeira igreja, amém? Nós devemos sim obedecer, mas antes de olhar para o irmão, antes de julgar, de tentar tacar pedra ali naquela vida, sabe? Nós devemos primeiro olhar para nosso templo, para nossa igreja. Será que nós estamos dando bom testemunho? A nossa casa, a nossa família? É dessa maneira que o Senhor fala ao meu coração. E o texto aqui diz: ser humano é um ser espiritual, mas não podemos negar as necessidades físicas, psíquicas e emocionais. E como disse Josias Pereira na revista Caminhando, a vida abundante é aquela que abrange todos os aspectos do ser. Essa vida abundante que Deus quer nos dar é em todos os aspectos da nossa vida. Emocional, financeiro, espiritual, relacionamentos também. Você vai ser uma pessoa que você se dá bem em todos, porque se você é uma pessoa que é boa só em algumas coisas, em outras você é falho, então, na verdade, você precisa melhorar e muito, amém? A gente precisa primeiro melhorar em nós, porque se nós somos bons apenas em algumas coisas, é porque falta algum conhecimento ou falta que a gente melhore como ser humano, amém? Aceitar uma correção, acertar um conselho, aceitar que muitas vezes nós estamos errados, por que não? Ninguém é dono da razão completamente. Em algum momento ali da sua vida, você precisa parar e rever se aquela rota que você está indo te levando para o caminho certo, amém? E Deus, ele é a própria sabedoria. Então nós sabemos que quando nós nos aproximamos de Deus, nós buscamos a sabedoria, ele conduz os nossos passos, ele conduz a nossa vida em veredas verdadeiras, é o que diz a palavra de Deus. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós diminuímos o nosso ego, nosso orgulho, nossa soberba. Por isso que eu falo, existem pessoas que se preocupam mais com o outro, a ponto de achar se está certo, se está errado, e não se preocupa com a vida espiritual dela. Porque se preocupasse, não ficaria cuidando da vida dos outros. Tantas coisas importantes para fazer, levar a palavra, as pessoas se peguem a coisas pequenas, a mimimi, sabe? Bobeira, vai cuidar da sua vida. Amém? E eu estou dizendo isso, meus irmãos, porque a palavra de Deus, ela diz que não tem mais tempo, assim, para coisas pequenas, sabe? Coisas, assim, que Jesus está voltando, ele está à porta e bate. Você vai ficar preocupando com a gravata do irmão que não está combinando com a camisa, ou com o jeito que o irmão fala, gesticula, sabe? A pessoa cria padrão e acha que é só aquele padrão que é certo. Nós vemos isso muito com pessoas antigas, infelizmente, pessoas mais velhas, isso jovens também.
pessoas jovens também, sabe? E às vezes a sua vida não anda porque você fica olhando pela vida do vizinho. A grama do vizinho é sempre mais verde. Amém? Então vamos falar de igreja. Ou seja, não podemos separar o nosso corpo físico das nossas emoções espirituais. E a igreja tem como função cuidar de todas as doenças, seja do corpo, da mente e do espírito, promovendo bem-estar, crescimento e elevação espiritual do membro. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa é a função da igreja, para que nós recebamos uma vida abundante, para que nós tenhamos de Deus o favor, nós devemos seguir a paz com todos. Eu disse isso sobre doutrina, sobre religião, porque muitas vezes isso acaba fazendo com que a gente não viva esses princípios de promover bem-estar e crescimento. Como que você vai estar num lugar que ali naquele lugar as pessoas ofendem uns aos outros, falam mal um dos outros, um membro novo que chegar para fazer parte deste corpo, para se ajuntar, ele vai se sentir mal e pouco tempo ele vai embora. E as pessoas que estão ali, de tanto sentir esse desgaste, também vão embora, sabe? Então qual que é a função da igreja? É cuidar das doenças, cuidar das pessoas doentes, pessoas que chegam ali atrás de um pronto-socorro, pessoas que estão com a alma abatida, estão com doenças ali, estão precisando de um conforto, estão ali oprimidas por inimigo, por pressões, aí chega num lugar, recebe mais opressão por causa de doutrina, meu irmão, e o amor, aonde que está? O amor de Cristo para com o próximo, para com nós mesmos, mas para com o próximo. Amém? É dessa maneira. A igreja tem a função de cuidar de todas as doenças, seja do corpo, da mente e do espírito. É dessa maneira, sabe? Pastores ali que tem que cuidar das ovelhas, não apontar dedo, não falar, olha, você errou, você não era para estar nesse lugar. Ministros de louvores saem de igrejas, cantores, pregadores, membros, porque não aguenta o homem. Não porque você cria expectativa no homem, mas de tanto sofrimento. Irmãos, a gente sofre pressão no trabalho, você engole sapo na rua, dentro da sua casa, da sua família. Aí você vai para um lugar para ter paz, para buscar Deus e houve desaforo lá. Um lugar que é para você estar em comunhão, estar buscando um bem-estar, um crescimento espiritual. A palavra de Deus diz, seguir a paz com todos. Nós devemos seguir a paz com todos. Só que como você vai ter paz com uma pessoa que não tem paz com você? Você ora, você abraça, você tá ali. Só que tem pessoas, meus irmãos, infelizmente nós sabemos, tem pessoas que são difíceis. Pessoas e pessoas que é só Deus que irá tratar. Amém? Glória a Deus. Bom, a palavra seguiu esse caminho hoje. Amém? Nós venhamos a entender a função verdadeira da igreja. Que nós somos templos, nós somos a igreja. Não é um templo de pedra, amém? Não é placa da igreja que vai salvar. Essa é a melhor, aquela é a pior, essa tem luzes, aquela tem a parede preta, essa tem uma imagem do crucifixo. Não, meu irmão. A salvação é individual. Se placa de igreja fosse boa, ela não ficaria do lado de fora da igreja, amém? Que está dentro é que vai ser salvo, é os que estão ali, da porta para dentro, que estão andando em retidão, que estão buscando a presença do Senhor. Hoje nós meditamos numa palavra que tem um pouco a ver sobre isso, lá em Provérbios 23, está na live, se você puder depois assistir uma parte dela, que diz ali que nós entendemos que Deus, ele um dia vai julgar a todos, amém? A palavra, ela transcende ali o mensageiro. Pode ser que uma pessoa ela esteja errada, fazendo as coisas erradas. Só que a palavra de Deus é poderosa. Deus pode usar essa pessoa que esteja com a vida errada e a palavra através desta pessoa trazer cura, libertação, restauração, livramentos. Mas Deus vai julgar esta pessoa e se ela estiver na falha, ela vai ser condenada. Amém? Não cabe a nós a justiça, a vingança é de Deus, é Ele que vinga. Então nós devemos colocar na mão de Deus, devemos orar mais, devemos buscar em Cristo.
Louvado seja Deus. E entender que nós somos o corpo, nós somos membro de um corpo que a cabeça é Cristo e nós somos um templo onde habita o Espírito Santo. Amém? Então nós devemos cuidar do nosso corpo, devemos cuidar da nossa alma, devemos cuidar sim do nosso espírito e ajudar outras pessoas a crescer espiritualmente e viver em paz com todos. Amém? Você compreende dessa maneira? Nossa leitura bíblica hoje está aqui em Salmos 28. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Salmos 28. Salmo de Davi. Oração para situações em que estamos cercados por dificuldades ou por impiedade. Deus é a nossa única e verdadeira fonte de segurança. A oração é a nossa melhor ajuda quando passamos por provações, porque nos mantém em comunhão com Deus. Não importa a provação que você está passando, não importa a luta que você está vivendo, não importa o pecado que você caiu, mas importa o quanto você se aproxima de Deus. Não importa o quão falho você esteja, importa a comunhão que você tem com Cristo. Não deixa as coisas desse mundo te afastar de Deus. Se você cometeu algum erro, não se afaste, busque mais a Deus, amém? Se você caiu, aí que você precisa chegar nos pés de Cristo para Ele te levantar. A gente falou hoje sobre válvulas de escape. Pessoas que às vezes buscam na bebida, na droga, num prazer imediato ali, uma saída de um problema, sendo que nós sabemos que isso não vai resolver problema nenhum e vai trazer muito maior. Que a sua válvula de escape seja Deus, seja Cristo, seja o pé da cruz. Amém? Dessa maneira. A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo, não suceda calando-te tu a meu respeito, que eu me torne semelhante aos que descem à cova. Ouve a voz da minha súplica quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do teu santuário. Não me arremesses como os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm mal no seu coração. Amém, meu irmão? Foi o que eu acabei de falar aqui. A palavra, ela confirma. Amém? Eu não estou aqui falando para apontar. Você que vai assistir, se você se sentiu ofendido, eu peço perdão. Mas a real é assim. Se o Senhor ele traz algo no nosso coração, a gente fala algo, o Senhor ele confirma na palavra. Amém? Você compreende dessa maneira? Não me arremesses com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas tem o coração maldade, tem mal no seu coração. A pessoa fala bem, fala de paz, fala de Deus, mas o coração está cheio de ódio, está cheio de maldade. Amém? Por isso que nós fala das pessoas que julgam, as pessoas ali que são pessoas que se dizem religiosas, pessoas que acham que só desse jeito é certo. Misericórdia, meu irmão. Misericórdia, se você pensa assim, ora a Deus, amém? Porque, infelizmente, pessoas acham que só porque o jeito que nós falamos, às vezes, para alcançar um jovem, uma linguagem ali mais despojada, uma roupa, ou você já não é crente, ou você está desviado, pessoa coloca rótulos, pessoa cria estigma contra a sua pessoa, sabe? E isso é terrível. Não devemos julgar ninguém pela aparência, mas isso é o que mais as pessoas fazem. Pessoas que falam de paz, mas tá com o coração cheio de ódio, cheio de maldade. Cadê o fruto do Espírito? Amém? Cadê andar no Espírito, viver a vontade do Senhor, despertar este desejo da pessoa estar ali se aproximando mais de Deus? Nós estamos, através do nosso testemunho, fazendo com que as pessoas se aproximem ou se afastem de Deus. É isso que nós temos que parar para pensar. Amém? Irmãos, sei que a palavra hoje, ela teve endereço certo. Se você não se gostou dessa palavra, paciência. A palavra é de Deus e cada dia Ele traz uma palavra diferente. Se Deus falou no seu coração, que o Espírito Santo continue te direcionando. Amém? Deus abençoe seu dia, te leve em paz e segurança. Fica na paz do Senhor Jesus, amém? Até a próxima. Tchau, tchau.